sobre a bicicleta e sobre a minha trajetória também dentro, né? E sobre rodas, né? Eu não tive bicicleta na minha infância. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Como que você começou? Pois é. Quando a gente fala de acesso, né? Eu não tenho bicicleta, não tenho bicicleta. E aí, vai lá no projeto, porque a gente tem algumas unidades e tal. Eu não tinha bicicleta, né? Em casa, meu pai tinha uma bicicleta que ele ia trabalhar. Meu pai sempre usou bicicleta como meio de transporte. E aí, quando ele chegava do trabalho, a gente podia dar uma voltinha, né? Na bicicleta dele, só que era uma bicicleta grande, né? Bicicleta de adulto. E, pô, eu me arrependo de não ter uma foto, cara, daquela bicicleta dele, que era demais aquela bicicleta. Ela tinha um freio que era aqui não tem a coroa maior? Sim. O freio era aqui, ó. Eu já Era tipo vi bem. freio de tambor. Era fantástico. Uma pena. E aí, tinha os meus vizinhos, que eles tinham mais ou menos a mesma idade que eu, e que os meus irmãos. E aí eles deixavam. Quando eles estavam descansando, a gente dava uma voltinha. Porque eu era apaixonada, eu era doida pra ter uma bicicleta. E a gente não tinha condições, né? Minha família sempre foi muito humilde, nós somos 7 irmãos, né? E aí, minha mãe, quando eu ia pra cidade com ela, passava ali perto tem uma curva lá que se chama Curva da Mizuta. E um pouquinho mais pra frente da Curva da Mizuta tinha uma loja de departamentos que tinha um monte de bicicletas. E eu ficava doida. Eu passava, eu ficava assim olhando, eu ficava olhando. E não tive. Quando minha irmã assinou uma rifa de uma senhora que tinha um material de construções perto da minha casa. E ela ganhou a rifa. E era uma bicicleta que estava rifando, né? E minha irmã ganhou. Bicicletinha pra criança mesmo. Nossa, moemos a bicicleta. De tanto andar. Ia comprar uma bala, ia de bicicleta. Né? Nossa! Então, era eu, a minha irmã Ana Paula e o meu irmão William. Né? Os 3 que usavam a bicicleta. A bicicleta se acabou e eu sempre fui apaixonada. Né? Meu primeiro passeio de bike que eu tinha um passeio noturno na cidade, que eu falava, um dia eu vou ver. Eu devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Eu falava, um dia eu vou ver. Mas não tinha bicicleta, eu ia como? Aí eu pedi a bicicleta emprestada de uma amiga, a Roberta. Ela estudava comigo. Aí eu falei pra ela, falei assim, Roberta, vem cá. Será que você não empresta aquela bicicleta pra mim? Que vai ter um passeio aí. Ela falou assim, pode pegar, Paty, mas a bicicleta não tá muito boa, não. Ela falei, não tem problema não. Porque imagina, olha, criança é fogo, né? Mesmo criança, porque eu tava com 12 anos, imagina. Aí eu peguei a bicicleta e passei o maior sufoco da minha vida com aquela bicicleta. Porque ela tava grudando, ela não desenvolvia, eu tinha que empurrar, pesada, né? mas eu fui. Eu fui até a cidade, porque saía da Rua Brás Cubas. Né? Era uma bicicletaria que tinha na Rua Brás Cubas. E lá minha mãe tinha uma barraca de bijuterias e tudo mais em frente à estação do trem. Né? Então, da estação do trem para a Rua Brás Cubas era muito perto. Então, o tempinho que eu tinha, eu ia lá na bicicletaria, ficar namorando as bicicletas. Nossa! E ficava lá, ficava olhando. Isso quando minha mãe começou a ter a barraca, eu devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos. E com essa idade aí, 11, 12 anos, que rolou esse primeiro passeio, porque eu via o cartaz lá, né? Passeio noturno e tal. E um dia eu vi, porque a gente foi embora à tarde, e eu vi passando. Eu fiz, nossa senhora, eu tenho que estar aí. E o coração... Meu Deus do céu, eu fiquei doida. Aí passei maior sufoco. Minha mãe ficou doida porque eu cheguei em casa muito tarde. Imagina, o passeio foi 7 horas da noite. Eu fui chegar em casa quase meia-noite.
Não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu tinha mais ou menos essa idade. Minha mãe me xingou. Que é isso? Quase botou polícia atrás de mim. Porque eu falei que ia pedalar, né? Mas eu nunca tinha feito isso. Aí, tudo bem. Quando entreguei a bicicleta e tal, e nunca tive bicicleta, e não tinha bicicleta, andava com a do meu pai. A minha irmã, essa que tá na live, a Andrea, ela comprou uma bicicleta. A gente tem uma diferençazinha de idade. Ela devia ter uns 16, 17 anos. Ela já estava trabalhando e comprou uma bicicleta. Meu Deus do céu. Fiquei doida quando ela comprou a bicicleta. Virar mexer, eu tinha que dar uma voltinha na bike dela, né? Aí, até que um dia ela deixava a bicicleta mais parada e eu comecei a usar mais. Aí foi quando realmente eu usava, para minha mobilidade, foi essa bicicleta. Era uma bicicleta vinho. Eu lembro como se fosse hoje, era uma bicicleta vinho. Já tinha um sistemazinho de marcha, bem sacana, mas tinha. E aí foi a bicicleta dela que me motivou a ir realmente. Mas a minha paixão pela bike, ela sempre foi muito revista, olhar documentários. E essa atração fez com que... Porque a gente atrai, né? Você atrai. O que você deseja para você, você atrai. Isso eu verdade, acredito muito nisso. Eu também. Né? Eu acredito muito nessa força que você tem de pensamento. E tudo que a bicicleta me proporcionou, hoje no Projeto Pedalar, é uma retribuição de tudo que a bicicleta já me proporcionou, né? De todas as bicicletas que eu já tive, bicicletas que já foram roubadas, bicicletas que já caí, já levantei, já tive que vender bicicleta porque eu fazia um evento no litoral. E aí, um dos últimos eventos foi bem num momento que o país estava numa crise muito grande e tal, e alguns patrocinadores do meio para o final saíram e eu precisei arcar com as dívidas, né? E aí a forma que eu tive foi de vender minha bicicleta e pagar a conta. Nossa. Não pensei 2 vezes, mas eu chorei. Cara, pensa numa... Parecia um velório. E foi, né? Pra mim, foi. E era aquelas carona bem caras? Era uma bicicleta que deu Custa quanto umas bikes assim que vocês andam, em média? Cara, depende. Hoje, eu falo que a bicicleta, ela gourmetizou, né? Então, qualquer bicicleta simples, hoje custa caro. Então, é um parâmetro de uma bike de entrada hoje, se uma bike de entrada para você fazer uma trilha, para você... Tá na média de R$1.500, R$2.000. Caramba. Né? Então já começa num nível... Bem alto. Antes você comprava uma bicicleta por 500, 600, R$700, né? R$1.000 você comprava uma bicicleta razoável. Hoje, com R$2.000 você compra uma bicicleta razoável. Né? Não que com menos você não... Desculpa, qualquer bicicleta vai depender da finalidade. Do que você quer. Né? Eu vou usar só para ir para o trabalho? É um tipo de bicicleta. Eu vou usar para ir para o trabalho e também para fazer trilha. Aí você já tem que pensar... tudo você tem que pensar numa manutenção. Né? Tem uma moça, a Polegatti, ela tem um canal grande no Instagram. E ela falou sobre isso esses dias. Né? Como você se programar para ter uma bicicleta. Porque não é só comprar a bicicleta. Tem a manutenção. Tem a manutenção, tem a roupa, tem... Porque aí você quer ficar bonitão, né? Ninguém quer ficar feio, tem né? a roupa, o capacete, é verdade. A luva. Todos os acessórios que o mercado te oferece. A garrafinha de água diferente, Super Plus, o guidão não sei das quantas, a manopla, o pé de vela. O pneu que não sei lá das quantas. Então, tudo isso tem um custo. Aí tá, você adquiriu tudo isso, aí você vai sair para pedalar.
Aí você tem o custo de sair para pedalar. Você vai parar para tomar um café. Você vai parar para comer alguma coisa. Você vai... Então, essa logística, ela precisa estar dentro de um formato. Além do que, só voltando um pouquinho, o fato de eu curtir tanto a bicicleta, tinha um menino que estudava comigo, o Abraão, que ele um dia me encontrou e falou assim, pô, Paty, você tinha que fazer parte da equipe de ciclismo da cidade. Porque eu andava pra cima e pra baixo de bicicleta. Bicicleta simples, claro. E ele teve, graças a Deus, ele teve o acesso com uma Speed, né? Que é a bicicleta pra modalidade de ciclismo, né? Ciclismo de estrada. E aí ele falou pra mim, falou assim, pô, a gente tá precisando de mulher lá né, de meninas na equipe. Eu falei, pô, Adão, eu não tenho condições de comprar uma bicicleta dessa, né? Porque já era muito caro, né? E não é só, como eu tô dizendo, comprar a bicicleta, tem uma manutenção, né? E é uma modalidade cara, não é uma modalidade de fácil acesso. Se você for pensar em esporte, né? Pensar em modalidade esportiva.